O Senhor prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos para o seu nome, ao seu nome, Ele estaria no meio. E que se 2 ou 3 concordassem na terra a respeito de algo, aquilo seria estabelecido no céu, receberia a chancela do céu. Portanto, é essa autoridade que deve existir sim na igreja. Aquela que é a autoridade do Senhor delegada aos homens. Você escreveu, abre aspas, mas 1 Timóteo 3, 4 a 5, Paulo não diz que o candidato a presbítero governe bem a sua casa, mostrando que deve governar bem a casa de Deus? Fecha aspas. Bem, vai falar sempre de presbíteros, e o candidato a ser um dos presbíteros de uma assembleia local é o que é descrito ali. A casa de Deus é a esfera do governo, diferente de igreja no sentido do corpo de Cristo, que é a esfera do exercício dos dons. Então, na casa de Deus, exercita-se o governo de Deus. No corpo de Cristo são os dons que são exercitados. A casa de Deus de 1 Timóteo é a grande casa de 2 Timóteo, onde há todo tipo de vaso. Sim, cabe na primeira casa, que devia ter sido coluna e baluarte e firmeza da verdade, se transformou na grande casa de 2 Timóteo, onde existe de tudo. Isso é a ruína do testemunho cristão neste mundo, a ruína da casa. E sim, cabe aos presbíteros, sim, mas no plural. O governo dessa casa com a autoridade que o Senhor lhes delega. No versículo que você citou, ele está falando da qualificação do presbítero individualmente, está no singular, porque ele está falando da pessoa que irá exercer essa função. Mas nas outras passagens, quando fala da relação da assembleia com os presbíteros, a palavra aparece sempre no plural. O governo é claramente no sentido de cuidado administrativo ou pastoral e doutrinal, não de liderança das reuniões. A palavra aparece também como anciãos, mostrando, sim, que é um papel estabelecido, parecido até com o de um pai de família, um papel administrativo. O que faz um ancião na família? É aquele que vigia a família, que é aquele que administra a família. Você escreveu que em Tito 1, de 5 a 6, Paulo ordena que Tito estabeleça presbítero de cidade em cidade. Fecha aspas, isso que você escreveu. Sim, é aqui que a coisa toda fica mais clara. Veja, quem deu a ordem? Diretamente a quem? O apóstolo Paulo deu a ordem a Tito, portanto foi uma ordem pessoal. Aquela foi uma missão dada a Tito, não a você nem a mim. E isso parece indicar que os apóstolos faziam essa indicação, davam essa missão, ou delegavam a tarefa a outra pessoa, mas com ordem direta. E ainda que fosse uma prática mais comum entre os santos, o ponto importante aqui é este: de cidade em cidade. Os presbíteros tinham uma atuação municipal, por assim dizer, porque as assembleias dos santos eram identificadas por cidades ou regiões geográficas, nunca por diferentes nomes ou denominações, como são as denominações cristãs. Portanto, não existe qualquer autoridade hoje para designar presbíteros de denominação em denominação. Percebe? Você seria capaz de citar os nomes dos presbíteros da sua cidade? Eu creio que é impossível. Seria capaz de designar presbíteros para a sua cidade? Idem, impossível, porque você não recebeu essa ordem de Paulo e nem dos outros apóstolos. A solução para entender isso está no discurso de despedida de Paulo em Atos 20, 17. Em 17 em diante, ele convoca os anciãos da igreja de Éfeso, não de uma denominação. Ele aponta de onde vinha a designação deles como anciãos ou presbíteros. Ele fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Dessa forma, embora hoje não seja mais possível designar ou eleger bispos ou presbíteros de cidade em cidade, o Espírito Santo não deixa de fazê-lo para que existam essas pessoas que cuidam do povo de Deus. Porém, eles não são designados, eles não são eleitos, mas eles podem ser reconhecidos como tais pelos santos que identificam o seu trabalho como prova dessa designação do Espírito Santo. Mas seria muita pretensão um grupo de cristãos de uma cidade eleger bispos como se eles fossem a única igreja verdadeira naquela cidade, desprezando todos os outros salvos que não se congregam com eles. Mas se porventura existir entre eles alguns irmãos que espontaneamente têm esse cuidado para com a Assembleia, não estou falando aqui de pessoas que dirigem reuniões, não. Pessoas que têm cuidado para com as ovelhas.
eles podem, então, esses irmãos podem detectar nessas pessoas esse papel, essa função de presbítero, muito embora eles não recebam um título e nem tenham carteira assinada para isso. Assista na íntegra este vídeo visitando o link logo abaixo na postagem.